Bom, então, vamos dar sequência aí à nossa aula. Cuidado com roupas folgadas perto do dispositivo ligado, né? Para não ser puxado pelo esse dispositivo funcionando. Tranquilo, não, tá tranquilo, pode deixar. Proteção do cardan, né? Tem o eixo cardan, né? A gente vai ver a proteção aí. Estilo de proteção dele aqui. Eixo cardan. Aí lá. Aqui você está vendo o item amarelo aqui, né? A proteção dele. E aí as consequências dos acidentes, né? Pessoas aí com acidente em membros inferiores. Pessoa com a perna fachada aí, com a parte da tornozelo fachada. Medidas preventivas. Abasteça os veículos em locais bem ventilados. Quando tiver que efetuar manutenção na máquina e implemento, comunicar o encarregado para que este chame a parte de manutenção, que é o mecânico. Medidas preventivas. Se tiver necessidade de completar o nível de água com o motor do veículo quente, desrosqueie a tampa do radiador devagar para que o vapor saia em pequenas quantidades por vez, ou seja, né, risco de queimadura, né? Sabe qual é esse procedimento, né? É básico, né? Simples, né? Mas requer atenção. Tenha segurança nas operações, respeitar o limite de velocidade que ofereça segurança. E ainda medidas preventivas. A gente segue falando de medidas preventivas. Tenha cuidado ao rebocar veículos e máquinas em terrenos acimentados. O lugar onde está o peso do trator se modifica, podendo provocar seu tombamento. Nunca use o ponto morto, principalmente em descida. Use sempre a marcha usada para subir. Não permita que pessoas sem habilitação, sem experiência e sem treino conduzam a máquina. Não deixe terra, graxa, barro ou qualquer outro material escorregadio acumulado na plataforma, estribo ou pedais da máquina. O que é que acontece muito? A pessoa sai da máquina para fazer algum serviço fora, precisa sair da máquina, e quando você volta, você percebe dentro do local do trabalho dele, está lá os setores, os pedais cheios de barro. O local do trabalho dele cheio de barro, e principalmente se a máquina tiver ar-condicionado. Então aquela poeira que vai cair na lâmpada. Aí tem muitos operadores que ele não faz a parte de higiene, de limpeza no local onde ele trabalha, e aí o que ele faz? Ele abre a porta, trabalha com a porta aberta na máquina, que é proibido trabalhar com a porta aberta. A porta já é a própria proteção do colaborador. Para risco de quê? De entrar alguma abelha, entrar algum inseto, algum maribondo, e ele trabalha com ela aberta. Por quê? Por conta da sujeira que tem nos pedais, no piso do local de trabalho, que ele não tem o cuidado para fazer essa limpeza. Ele deveria ter o quê? Pelo menos assim, como prevenção dos calçados. Sair quando voltou, botou dentro da máquina. Para poder preservar a limpeza e higiene do trabalho, no ambiente de trabalho. É a obrigação dele manter o posto de trabalho dele limpo, que é a cabine na qual ele opera aquela máquina. Ele opera numa cabine fechada, na grande maioria das vezes, então ele tem que manter a limpeza e a higiene desse local. Aí você encontra a plataforma suja, comando suja, o estimulante dos pedais, aqueles barros naquelas divisões, naquelas cavas daquela borracha que vem no pedal. Mas a empresa tem que cobrar a limpeza dele. Limpeza não tem trabalho, é a obrigação dele manter aquele ambiente limpo. Olá, você está vendo aqui placa de identificação pare, falta de atenção aí na rede elétrica, risco de acidente aí por falta de observação nas redes aéreas. Trabalhar em segurança, nunca deixe o motor do trator funcionando numa área fechada, sem a ventilação adequada, por conta que o trator, como ele é combustão, geralmente ele vai emitir aqueles gases ali naquele ambiente de trabalho. Em área aberta não, vai evacuar, mas em área fechada com certeza vai haver o quê? Vai
vai ver o ambiente de trabalho contaminado com gases gás tóxico que é originado do combustível, seja do diesel, seja da gasolina, por aí vai. Os gases do escape são tóxicos e podem causar a morte se for num ambiente fechado assim, né? Então, isso para qualquer máquina pesada, né? Empilhadeira e outros que trabalham nesse interior. Manter principalmente os freios e a direção dos tratores em condições confiáveis. É muito perigoso retirar a tampa do radiador quando o motor estiver quente, né? Risco de acidente. Não improvisar macacos ou ferramentas para reparos e nem para erguer ou baixar a carga. Né? Sim, não dá para improvisar, né? Tem que ter sempre o equipamento adequado, que é o macaco, tem que ter um macaco adequado. Né? Não improvisar macaco ou ferramentas para reparos e nem para erguer ou baixar a carga, ou seja, principalmente se for um macaco hidráulico, que tem o risco de descer. Caso precise, coloca uma preguiça. O sistema de travamento que ali não tem como descer. Mas o hidráulico, ele pode o quê? Como ele é hidráulico, ele pode baixar e aí cometer um acidente desse aqui. Ó. A gente vê até isso em oficina, né? Em algum bairro, né? Em bairros. A pessoa vai fazer a observação do motor, vai verificar um serviço, em vez de colocar o macaco e altear e botar um sistema de tambor, ou umas preguiças para deixar na altura fixa e segura, não. A pessoa às vezes não quer botar a preguiça para ter trabalho, aí sobe e entra embaixo só com o macaco suspenso hidráulico. Aí aquele macaco ele desce, ele perde a pressão, perde força, ele desce e acontece isso. A pessoa não tem nem como sair sozinha, não tem nem como sair por si só, vai ficar esmagado no chão. Né? E aí a gente vê o exemplo de condições de segura, que é essa vez a gente viu o exemplo aí da pessoa chegar aí, improvisar aí, em cima do garfo de uma empilhadeira, ou seja, uma empilhadeira lá fazendo elevação de carga de outra. Carga suspensa com outra empilhadeira. Praticamente proibidíssimo, né? Praticamente não, é proibido. Cuidado, redobrado em locais com rede elétrica, a gente sabe que existe rede elétrica próximo também até de canaviais. Redes elétricas, né? Às vezes levanta vai abrindo lança, daqui a pouco pega uma rede dessa elétrica e o operador pode tomar uma descarga e ser fatal para a vida dele. Trabalhar em segurança. Nunca abrir a tampa ou reabastecer o seu trator com o motor trabalhando, ou se estiver muito quente, não fumar quando estiver reabastecendo o trator ou quando estiver junto a combustíveis. Os 10 mandamentos dos tratores são manter sempre a pressão certa de ar nos pneus, não corra mais do que 20 km por hora, né? Estabelecido, né? 20 km por hora. O quinto mandamento, conserte logo os defeitos mecânicos, repare logo os danos causados nos pneus, tudo isso para prevenir acidente, né? Todas essas medidas aí para prevenir acidentes. Por quê? Voltando, os acidentes de trabalho, ele traz o quê? Assim como ele traz afastamento, ele traz invalidez e pode trazer também óbito. É por isso que a norma de segurança ela enfatiza muito a questão da prevenção. Da prevenção. Evitar. O que é que deve evitar? Carona, excesso de velocidade, locais de terrenos estáveis, mole, o terreno que tenha saliência, que não tem estabilidade, carregar pessoas e implementos. Isso são medidas de segurança que devem ser, proibida e combatida para evitar os acidentes aí com esses operadores aí no decorrer da sua função. A empresa, a usina deve providenciar o quê? Carro próprio, veículo específico para poder o quê? Deslocar esses colaboradores, deslocar ele, pegar no seu local de trabalho e deixar ele após quando ele sair no horário de trabalho. Entram os carros, deixam ele e depois recolhem, ou seja, carro específico, ônibus seguro,
veículo adequado para trazer segurança para ele. Não usar implemento como veículo, não usar implementos para poder improvisar, isso aí pode terminar em tragédia, além de ser proibido por lei. Mas tem empresa, usina que insiste a fazer esse tipo de coisa. Usar implementos, quando é isso, o colaborador está lá, a pessoa operando o trator, quando ele não está em pé, próximo ali do carrão, ali daquela peça, ele vai ali em pé. Qualquer tranco que bater, o cara cai ali é fatal. Aquele operador, aquele funcionário cair ali é fatal. A responsabilidade é toda do empregador. Nem ali, principalmente na parte de cima, que só tem local para uma pessoa operar, que é o operador. O operador, o responsável, se acontecer qualquer coisa, foi ele que conseguiu, é a permissão dele. Então ele deve também evitar e não permitir que alguém pegue carona na máquina na qual ele está operando. É obrigação dele. Fazer o checklist é obrigação dele. Ele tem a obrigação de realizar o checklist, daquela máquina, daquela máquina agrícola e informar posteriormente. É obrigação dele. Agora, o plano de manutenção que envolve preventivo e corretivo, aí é a empresa. A responsabilidade da empresa. E ele não tem desculpa. O operador não tem desculpa. Ele não tem desculpa, não justifica ele não fazer o checklist de verificação de máquinas e equipamentos. Bom, aí a gente vê, repare logo os danos causados aos pneus. Escolha o pneu certo para seu tipo de trabalho, que aí é a empresa. Armazenar os pneus à sombra longe de óleo e graxa, empresa. Seguindo os 10 mandamentos, o 9, colocar o peso adicional correto, mais água ao pneu do que de acordo com o trabalho a fazer, tem que é a água, né? Tem os pneus de água. Como é que funciona os pneus de lá? Ele é o que? A água ou a água? Da empresa que você trabalha? É 70 tipo trator. 70 água e 30 pneu. Então, 70 água e 30 água. Isso funciona em todas as máquinas pesadas lá da usina? Tratores, carregadeiras e colhedeiras. Quer dizer que 100%, 70% água e 30% água. Qual é a finalidade da água no pneu? A finalidade da água o veículo vai ficar mais apoiado. Vai dar consistência, né? Dar consistência, estabilidade. Estabilidade e questão de peso, né? Questão de peso para ele ficar mais tração. Distribuição de peso, né? Distribuição de peso. 10. Verificar a pressão do ar, mantendo a válvula na parte inferior e utilizando um calibrador. Como é que funciona a parte de manutenção preventiva lá? Como é que funciona a periodicidade? É a cada quanto tempo? Você fala de colocação de pneu? De pneus, troca de óleo, troca de filtro. Toda semana tem revisão. Toda semana. Tipo, assim, tem uma frente tem 10 máquinas. Aí 5 dias, de segunda a sexta, cada faz 2 hoje, faz mais 2, sucessivamente. Pode parar a frota do dia. Então isso é a manutenção preventiva, a preventiva de lá, né? Todos os dias tem, pela numeração da máquina, tem os dias especificamente de revisão. E o checklist lá na máquina é feito diariamente, como é que funciona? Diariamente. Todo diariamente especificações. O operador fazer, né? E o frentista da área fazer também. Entendi. Então é obrigatório, né? Você faz obrigatório. É a norma que orienta que seja obrigatório aí a questão, a elaboração aí do checklist, é isso? Bom, aí a gente vai para ruídos e vibrações. A máquina por si só é a causa de ruídos e vibrações que, agindo sobre o operador em jornadas prolongadas, entorpeça os sentidos,
retardando as reações do tratorista e provocando acidentes. A gente sabe que em máquinas e equipamentos aqui, ó, deve ser medido o local de trabalho. Por exemplo, o trator, quando o trator é novo, ele não tem ruído, o ruído dele é baixo. Mas uma máquina pesada, quando de 2 anos em diante, um ano e meio em diante, ela já tem ruído que pode prejudicar a saúde do trabalhador. Ele até um ano, vamos dizer assim, o ruído dele está leve, não prejudica a saúde do trabalhador, é normal, é controlado, ou seja, é um ruído controlado. Dependendo do trabalho que ele realiza também. Mas acima de 1 ano e meio, dependendo do trabalho que ele executa, as peças já estão gastas, ele já está bem rodado, e aí começa a ter ruído acima do limite permitido, fora do normal. E aí a empresa tem que fazer a medição de ruído no local de trabalho para poder ela tomar algumas providências que seja para resguardar a saúde do trabalhador. E assim funciona. As empresas contratam a usina, a empresa contrata uma terceirizada para fazer a medição de ruído naquele local de trabalho, com aquele trabalhador na jornada de trabalho daquele colaborador, daquele operador. Se ele trabalha 8 horas, faz de 8 horas. Se for pontual, na mesma hora, faz naquela hora que a gente chama de pontual. Medição pontual, medição da jornada de 8 horas. Para saber se aquele ruído ali está abaixo do limite permitido por lei, está abaixo ou está acima. Se está acima, a empresa tem que botar esse carro, botar essa máquina agrícola para passar por uma revisão, para passar por uma manutenção, para poder ela voltar a equilibrar o nível de pressão sonora para o trabalhador não ter problema de saúde ou problema de perda de audição. Entendeu? Qualquer dúvida, disponha. As partes das máquinas responsáveis por ruído são o escapamento, o sistema de escapamento de gases, motor e a ventoinha e os implementos, nesta ordem. E aí a gente quando fala de ruído, a gente fala, dá para ver aí, a gente vê aqui, ó, quem trabalha 85 decibéis, até 85 decibéis, é para quem trabalha 8 horas, até 8 horas de trabalho. O nível de ruído naquele ambiente é de 85 decibéis, quem trabalha 8 horas de ruído. Quem trabalha 77 horas, 86. Quem trabalha 6 horas por dia, 87, você vê. Quanto menos horas, o nível de pressão vai aumentando, porque a pessoa tem uma hora menos. Não poderia a pessoa estar trabalhando 8 horas com 87 decibéis a dia. Não, aí tem que adequar. Mas como ele trabalha numa jornada de 6 horas, então ele vai ter um tempo menor de exposição. Aqui ele tem um tempo maior, porque ele está trabalhando 8 horas. Aqui ele tem um tempo menor. Ele vai trabalhar só 5 horas. Então, 88 decibéis, porque ele vai trabalhar uma jornada menor. Se ele trabalhasse uma jornada de 8 horas, ele não podia estar nessa exposição de ruído aqui, ó. 88 decibéis. E o ruído é provocado por escapamento, motor, como você viu. Isso é manutenção, isso é um controle, isso é medida de controle na saúde para o bem-estar do trabalhador, para a saúde do trabalhador. Certo? São medidas para a saúde, a integridade física e a saúde do trabalhador. Tá tranquilo aí? E fechando aqui, né? 88, como eu falei, 5 horas. Você vê, quanto menor o tempo, maior a exposição do decibéis, maior a quantidade de decibéis. Aqui a gente vê que 8 horas, trabalhando 8 horas, é 85. Porque ele está em 8 horas. Se ele está em 5 horas, pode aumentar a quantidade de decibéis, porque ele está trabalhando um tempo menor. A saúde dele, o local do ambiente de trabalho está salubre, está controlado, e aí está controlado, e aí não tem risco do trabalhador adoecer, porque existe medida de segurança nesse sentido. Que é ruído, né? A gente chama de ruído, é o ruído que traz esse problema. Quando a gente faz essa medição aqui, a gente fala de ruído. Isso aqui é ruído, 85 decibéis, 86, 87, 88.
Não é permitida a exposição a nível de ruído acima de 115 decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos, ou seja, proteção de ouvido, que é o protetor concha, o protetor auditivo concha. Quando não for possível a utilização da concha acústica ou do trator com a cabine envidraçada, ou seja, cabinado, apesar que as máquinas hoje, felizmente as máquinas de hoje estão cabinadas, ela está na saúde melhor. Geralmente quem está lá dentro, o trator, quando ele chega, a máquina de quando ela chega de imediato, você praticamente não escuta, está silencioso. Além de trazer proteção para o trabalhador em termos de poeira, de chuva, tem a questão também da proteção que o trabalhador vai estar ali, ele não vai escutar barulho praticamente, porque está com a máquina toda cabinada, fechada. Antes não tinha isso, né? Não tinha essa parte de segurança. Isso é a parte de segurança também, de segurança e conforto do trabalhador. Agora imagine se eu trabalhar no local desse cabinado com todo sujo o piso. A poeira vai estar infestada no ambiente. E aí, como eu falei, ele vai e abre as portas, não pode. Ele tem que fazer a limpeza. Tem que cuidar do ambiente, de deixar o ambiente de trabalho dele limpo aí para executar a sua função. Quando não for possível a utilização da concha acústica ou do trator com cabine envidraçada, que a gente chama cabinado, o tratorista deve usar pelo menos um protetor auditivo de espuma moldável com cordão. Ou seja, quando a cabine é fechada, o ambiente de trabalho vai estar ok, praticamente não escuta ruído. Mas se o trator não tem cabine fechada, não é vidraçado, não é cabinado, ele tem que usar proteção. Ele não vai ter proteção nenhuma. O vidraçamento fechado, ele todo cabinado, ele não vai escutar. Mas se não tiver, tem um trator aí que não tem. Ele vai ter que usar a proteção de ouvido. Aí a gente vai para extintores. O extintor de incêndio só poderá ser usado em combate a princípio de incêndio. O extintor de incêndio só poderá ser usado em lavagem de peças, O extintor de incêndio não poderá ser usado em lavagem de peças e para-brisa, né, que não é adequado, ele é para incêndio. Não é você pegar um extintor de água e descarregar para limpar o para-brisa. Para depois usar o limpador do para-brisa, usar ele como se fosse um lava-jato. No lava-jato a gente não limpa o vidro, quando a gente acessa para poder molhar o retrovisor, para poder ligar o sistema lá para as palhetas, limpar o para-brisa, não dá uma visão melhor. Então o extintor de água ele não pode ser usado dessa forma. Ele tem que ser usado para combater o princípio de incêndio, não para utilizar para lavagem de peças, lavar peças com extintor ou para-brisa, não pode. É proibido. Risco no uso de máquinas. Os riscos relacionados com o homem que o opera, máquina, desrespeito ao desconhecimento da máquina em si ou a imprudência motivada muitas das vezes pela desconfiança. E aí não há nada tão urgente nem tão importante que não possa ser executado com toda segurança. Então, assim, antes de tudo, a gente tem que realizar os procedimentos, fazer as verificações, fazer a checagem, para poder a gente ter um ambiente de trabalho seguro. Tá certo? Então, assim, a gente está encerrando aí a nossa aula. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? O que é que você tem a dizer na sua opinião? Eu só tenho a minha opinião dizer que tudo que você falou aí é a especificação correta mesmo. Como foi para você o curso hoje? Mais de teórico. Mais um conhecimento que a gente conquistei hoje, posso dizer, da parte do curso. Colocar em prática algo que eu vi aqui, tem que colocar em prática na minha empresa. Só tenho a agradecer. Obrigado. Então, está liberada, a aula está finalizada e até mais.